Boa noite! Boa noite! Olá, Pamela! Olá, Gabriel! Que bom estar aqui com você mais um podcast. Estarmos de volta. E que bom estar com você que está aí, que nos Exatamente. acompanha toda sexta-feira. É uma alegria imensa nós estarmos aqui. Sim, e ó, aproveita e já vai compartilhar esse podcast com um monte de gente, porque ele vai ser top. Entendeu? Muito esse top. tá... Esse tá top. Olha, a expectativa... A gente subiu o nível. Depois desse não dá pra descer mais. A gente subiu o nível, entendeu? Daqui pra cima só verificado agora. Hoje nós vamos receber com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, um casal. Eles são evangelizadores, paroquianos aqui do nosso ladinho. Pertinho É muito de casa. pertinho, a gente quase não se encontra, mesmo sendo pertinho. Eles têm uma página de evangelização nas redes sociais, de muito sucesso, e têm alcançado a vida de tantas pessoas através desse trabalho de evangelização. Além disso, é claro, é uma família da igreja, é uma família que busca Deus, que busca a santidade, e é com muita alegria, então, que nós vamos receber a Lídia e o Diego, do Amigo Católico. Sejam bem-vindos! Obrigada, você intimida a gente. Vocês subiram o nível no tamanho e no peso, com certeza. Né? A gente já dividiu aqui, né, com as duas assim, nós dois No assim, peso ó. não, porque já tem o Gabriel. Parcelou, mas parcelou. eu acho que eu sou, nessa mesa aqui, o recordista de peso até hoje. Sejam bem-vindos. uma Pode alegria ter mais vocês aqui. história do que eu, mais peso. Não sei, viu? Então vai dar uma briga boa. A gente descobre. É uma alegria estar aqui também, a gente ficou muito feliz com o convite. Sem dúvida, muito obrigado pelo convite, a comunidade de vocês. A gente acompanha também pelas redes sociais, os eventos e tudo mais. A gente tem em comum São Padre Pio, né, que é o baluarte da comunidade de vocês, nosso santo de devoção. Todas as coisas do Amigo Católico, da comunidade que a gente tem, tem lá o Padre Pio também. Ô, glória. Contar pra vocês, então, esses dias pra trás, o Padre Luiz Fernando veio aqui, né? E eu falei, Pamela, vamos fazer alguma coisa pra gente dar pro padre. A Pamela falou, vamos fazer alguma coisa do Padre Pio? Nosso santo baluarte, né, e tal. E nós fizemos, né? E o padre sentado aí fazendo podcast e tal. E aí ele começou a falar da vida dele. Ele falou assim, eu tenho um santo intercessor que me acompanha sempre, aí, Padre Pio. Aí eu ia pra Pamela fazendo assim, Oi! Tudo bom? Ele não falha. Não Ele não falha. falha. Mas é com muita alegria mesmo que nós recebemos vocês aqui, sabemos da evangelização de vocês e o quanto aquilo que vocês fazem tem alcançado a vida das pessoas, né? Nos conhecemos não num momento tão bom, que foi da pandemia. Vamos pular um pouquinho A gente pula. essa parte. Deixa pra lá. Mas é com muita alegria mesmo, né? E quero começar, então, perguntando para vocês, né? Dessa vivência de vocês. Como foi que vocês se conheceram, né? Que vocês se converteram, que vocês vieram para Deus mesmo. Resolveram dedicar a vida para Deus, principalmente para uma obra de Deus, né? Então, a gente se conhece. Eu com a Lígia é totalmente diferente, né? A diferença menor que a gente tem é de altura. Mas, enfim. As nossas duas histórias são totalmente diferentes. A minha história de conversão, a história de conversão dela, porque eu tive, assim, um momento que aquela virada de chave aconteceu. Agora, ela sempre foi uma menina mais de igreja, Eu era de católica família. de e tudo BGE, mais. sabe? Entendi. Mas sempre católica, desde pequenininha, minha mãe me levava pra missa, meus pais católicos, muito atuantes na paróquia, sempre, toda a vida. Mas era aquilo, católico de ir na missa. Vou lá e tudo bem. Acabou, fui lá e acabou. Mas eu senti um chamado, tanto que eu brinquei com o padre Matheus esses dias, que eu queria ser freira. Eu sempre tive isso na minha cabeça, eu queria ser freira. E o Diego, a gente conversa, né? Ele queria ser padre. Era uma coisa meio assim, o que deu? Nenhum dos dois foi vocacionado a isso, mas juntos, nós... Tipo Santa Zélia e E São Luís. São Luís Martano. Que comparação, Eu, assim, Básico, né? Tem um casal ali da esquina. Quem dera um dia, né? Chegar a esse nível. Quem sabe? A gente tem que sonhar alto, Sim, né? Às vezes hoje as pessoas estão sonhando tão pouco, né? Parece que assim, uma vida mais ou menos já basta. Não, a gente tem que sonhar alto, né? Eles são realmente exemplos para nós, né? Então, Mas enfim, em 2006 eu fiz um primeiro carnaval com Cristo na Petúnia. Você já foi na Petúnia? Já fui. A renovação carismática é muito Sim, forte lá. Já fui em vários encontros lá pela renovação então, carismática. Nada contra a Petúnia, eu amo a Petúnia. Mas começava a conversão para você chegar lá. Não, e eu fui com meu primo, sabe? Na época, tipo assim, em 2006, meu pai e minha mãe tinham separado em 2005. Então, eu estava vivendo uma das piores fases da minha vida.
E aí meu primo chamou e falou assim, meu filho, o trem já tá feio, para que eu vou rezar? Já tá lascado tudo. Aí falou assim, não, vamos lá, que vai ser bom. Eu falei, não vou rezar não, vamos lá, vai ter mulher. Eu falei, não, então vamos. Pode anotar. Começou rapidinho. E nós perdemos para ir na Petúnia, sabe? Eu tenho um molequinho que eu tenho mágoa até hoje no coração, nós tava perdido, já umas 7 horas da noite, aí encontramos um moleque assim, aonde que é a Petúnia? Ele falou, não, você desce reto aqui, é a Petúnia. Nós chegamos 100 metros, um trevo para lá e para cá, o moleque ficou direito. Mas depois de chegar, de muito sofrer para chegar na Petúnia, a gente começou num sábado, o Carnaval com Cristo. E aí começou lá, na época, não tinha filtro não, já começou com repouso no Espírito Santo na primeira noite, sabe? E aí eu tinha jantado, quando veio, começou a oração do repouso. E o povo caiu e foi, pronto, agora os caras começaram a morrer aqui. Onde eu vim parar. Foi onde que eu vim parar. Um fim de mundo desse, todo mundo caindo. Na missa, né? E para piorar, pela minha forma física, eu tinha jantado demais. E comecei a passar mal. Aí falei, pronto, não tem como ficar mais ruim. E assim, comecei a passar mal e a oração correndo lá, eu fui lá para trás. Meu primo foi atrás de mim. Falou, não, vem para cá. Não é nada que você está pensando, não. Ninguém está morrendo nem desmaiando, não. Aí eu peguei, né, e fui para lá. Eu lembro, assim, que a minha prece, ó, pra você ver a minha prece, que eu olhei para cima, assim, aqueles galpão, falei, Deus não existe coisa nenhuma. Amanhã cedo eu vou embora daqui, nunca mais voltar. Se você existisse, eu não ia estar aqui passando mal. E aí, essa foi minha oração, né, forte. Aí uma mulher começou a rezar para mim, veio e começou a rezar para mim. Começou a rezar e eu não sentia nada. Falei, cara, eu vou ter que cair aqui, porque senão essa mulher não vai parar. Aí, nesse momento, aconteceu, sim, um momento que divide a minha vida em duas, de verdade. Não tem uma vez, por exemplo, que eu vou fazer pregação, que eu vou fazer qualquer coisa que eu não lembro desse dia. Para falar a verdade, acho que todo dia eu recordo desse dia. Aí, a oração, o Espírito Santo veio, né? Eu repousei no Espírito, e assim, é uma passagem que me identifica muito com aquele momento. Parece que Deus estava me olhando como samaritano. Falei assim, sabe, eu encontrei um homem que sabe tudo que eu tenho feito. Parece que Deus mostrava que ele via tudo que eu estava passando. Mas isso num instante só, sabe? Muito louco, não tem como a gente explicar, né? O que acontece no repouso no Espírito Santo. E aí depois, levantei e tal. Cara, e parece assim, teve até uma palavra de ciência no dia também para mim, falando que Deus estava curando uma pessoa ali e que ele estava passando mal antes do encontro. E aí, tipo, tudo aquilo que ele estava sentindo era Deus que estava libertando ele. Cara, aquilo eu comecei a chorar. Eu lembro que chegou, todo mundo foi embora. Eu falei, cara, eu não vou dormir, porque se eu dormir, esse trem vai passar. E eu não quero nunca mais perder isso aqui. Aí, tipo, fui dormir no outro dia, parece que acordei pior ainda. Tava mais, sabe? Aí, tipo, como que depois você vai estudar? Eu estudei teologia e tal. Como que você sabe que aquilo era uma graça de Deus? Porque eu saí dali totalmente transformado. Eu lembro que eu cheguei em casa, o acampamento de oração que eu participei, foi o ano que o Padre Léo ficou doente. Então, tipo, eu cheguei em casa, falei, eu lembrei da Canção Nova, falei, tem Canção Nova, então vou assistir a Canção Nova. Aí comecei a assistir a Canção Nova, estava passando o noticiário dele, doente e tal. Aí eu comecei a falar, agora eu preciso rezar o terço, vou rezar o terço todo dia, mas não sabia. Aí eu tive que pegar e ler a Ave Maria, ler o Pai Nosso, porque eu não sabia rezar a Ave Maria. Tipo, aprendi quando criança, as coisas, mas esqueci. Aí peguei e comecei a rezar, tinha um tanto de CD de música, joguei meu CDzado tudo fora, falei, agora eu sou diferente. E assim, a igreja pegou um gosto para mim que não existia. Por exemplo, a missa tinha um gosto diferente, a adoração ao Santíssimo tinha um gosto diferente, o terço, aquilo pegou um sabor. Então, por isso você vê que realmente é a graça de Deus se manifestando. Aí, tipo, essa foi minha primeira conversão. Depois apagou o fogo, uma caminhada e tal. E aí, depois, ali entrou na minha vida. Me ajudou. Graças a Deus. Amém, Jesus. Para voltar para o caminho, eu tive uma segunda, assim, um processo de segunda conversão, que é essa que eu estou até agora. Sim. Porque, assim, eu vivi uns 3... Nossa, falando demais, como é que faz? Você quer falar um pouco? Você pode falar? É sanguíneo. É sanguíneo. É muita coisa. Esse negócio de síntese não é muito comigo. Né? Aí... A gente não tem hora. A gente viveu... Eu vivi 3 anos, a gente não, né? Gente, porque era eu, o Espírito Santo muito forte. Aí vivemos 3 anos, assim, vivi 3 anos buscando muito forte, sabe? Com 1 ano e meio, comecei a fazer caminho vocacional para Canção Nova e tal, mas depois, nas idas e vindas da vida, eu fui afastando daquilo. Uhum. E eu sou muito intenso nas coisas, muito mesmo. Mas, do jeito que eu fui intenso, eu acabei saindo. E eu caminhei na igreja e tal, mas fui deixando, e aí comecei, assim...
caí ali numa caminhada um tanto quanto mundana, né? Bem mundana. Bastante mundana. Bastante. Mas, cara... Se a gente contar, vai ficar proibido para menores. Proibido em 97 países. Mas assim... Um corte do YouTube. Não, corte do YouTube vai ser só pique que vai... Mas assim, aí, depois disso, cara, quando você tem uma experiência com Deus, parece que assim, uma semente ficou ali, entendeu? Então, você fica vivendo... Não desaparece, né? Não desaparece. Você fica vivendo... Eu não ia mais na missa. Eu lembro de eu ver Nossa Senhora de Fátima. Tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Falar assim, cara, como que eu ia ser puro igual eu estava vivendo? Mas parece que não conseguia. Porque, realmente, é uma luta diária, né? E nessa luta diária, pouco a pouco, eu fui afastando de Deus, afastando das coisas de Deus. E, nesse tempo, eu comecei assim, eu falei, cara... Eu estou ficando velho e eu preciso arrumar uma mulher, porque senão eu vou acabar sorteiro. A vida sozinha é muito ruim. Mas aí na minha cabeça, tipo assim, eu falei, eu preciso arrumar uma mulher de igreja, porque de igreja é melhor do que a do mundo, né? Então vamos arrumar uma mulher de igreja. Aí nesse tempo eu conheci a Lígia. A gente começou a se ver na missa, né? Depois na escola. Eu, muito bonito na época, chamava muita atenção das Tava meninas. magrinho. Nossa, olha. Então... Não que você não seja lindo, amor, mas... Não faz essa conversa. Mas aí a gente começou a namorar na época, isso em 2010, né? A gente começou a namorar porque, cara, o tempo que eu fiquei assim, entre eu abandonei tudo mesmo, vai ter dado mais ou menos assim uns 6, 7 meses, mas foi intenso, abandonada também. Aí eu comecei a namorar com ela, mas eu levava ela na igreja, não ia na igreja. Ficava assistindo futebol. Ela brigava comigo para mim ir na igreja, eu não ia na igreja. Era assim, bem um namoro, mais ou menos. Eu tinha alguns flashes assim, que eu sentia aquilo e eu voltava a ir no Santíssimo, mas não conseguia dar sequência, sabe? É o mal do sanguíneo também. A inconstância. E aí, tipo, eu lembro que eu fazia o estudo da Bíblia no meu dia a dia, da Canção Nova e tal, por causa da época do caminho. Aí tinha a época que eu falei, não, essa vida minha tá ruim demais, vou mudar de vida. Aí pegava o estudo na segunda-feira, na quinta-feira já tinha largado mão e tal. Aí, em 2010, a gente casou. Eu vi que ela era a pessoa correta para minha vida. 2010 nós casou? Não, 2010. Começou a namorar. 2014 que a gente casou, né? Aí eu sou um cara bom de data. Aí, não, 2013, na verdade, né? Nós vamos fazer 10 anos de casados esse ano. Pode arredondar para 2014. Aí a gente casou e, assim, como eu tive muito problema com a minha família, quando você casa, parece que você... É difícil para você administrar isso, né? Porque agora eu tenho uma família. E aí, cara, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, mas muito forte mesmo. Eu lembro que num domingo a gente tinha uns 5 meses de casado, por aí, né, Lili? Aí eu tava, assim, num domingo, a gente deitou, parece que não tava muito legal. Aí eu acordei por volta de 2 horas da manhã. Falei, cara, eu vou morrer. Eu acordei e falei, Lígia, eu tô morrendo? Eu queria dormir meia-noite, acordava às 5h30 da manhã. Eu achava aquilo estranho. Falei, nossa, eu tenho tanto sono, por que esse menino e tipo assim, eu falei... Já era ansiedade latente que ele não deixava ele... Aí eu falei, cara, eu tô morrendo, vou morrer, porque o sentimento da primeira crise é de morte mesmo, né? Não sei se você já teve, mas você acha que você não tem noção de que existe ansiedade, pânico, nem nada disso. Você fala, cara, já era, eu tô vivendo meus últimos momentos. Aí passei aquela noite, mas comecei a ter crise, né? Comecei a não comer direito, e eu, quando não como direito, é um indicativo grave de que eu não estou bem, né? Aí... Minha mãe fala a mesma coisa pra mim. Que será, né? Por que será que ela te fala isso, Gabriel? Quando eu não como, minha mãe diz, tá doente mesmo? Não, Vamos ver o que tá acontecendo. Eu lembro dela falar assim, nossa, mas você não gosta da minha comida? E eu não conseguia. Mas eu escondi dela um tempo. Falei, cara, eu não posso, o menino casou comigo, eu gosto de tudo. Aí, beleza, aí revelei pra ela e tal. Mas aí, nesse tempo, né, o que a gente faz? Filho pródigo, que só fez caca na vida. Aí voltei para rezar. Eu lembro que durante um tempo, esse tempo da minha ansiedade, assim, sem procurar médico, sem nada, durou um mês e meio. E eu só tinha alegria quando eu ia no Santíssimo. A única noite que eu dormia bem é a noite que eu saía da missa. Porque aí eu voltei na missa, safado, sem vergonha, voltou para a missa. Aí eu voltei aí para a missa, aí voltei no Santíssimo todo dia. Ele ia mesmo tendo crise durante a missa. Ele chegava na missa, nós sentava assim mais para trás. Sentava alguém na frente, do lado dele, gente, ele suava. Mas ele suava, assim, de escorrer.
E ele falava assim, eu vou ter que ir embora. Eu falava, não, Di, calma, vai passar. Aí passava aquele momento, ele conseguia ir na missa, mas teve vezes você ter que sair da missa, né? Por conta dessa... Porque ele não sabia o que ele tinha ali, e ficava nessa luta, né? Aí, tipo, eu sofri demais nesse tempo, porque é muita incerteza, sabe? Você não sabe que você vai melhorar. Se vai passar. A Lígia estava grávida, aí eu ficava com aquilo na cabeça, falei, cara, será que eu não vou crescer, não vou ver minha filha crescer? O que é isso que eu estou sentindo? E nesse tempo eu voltei aí pro Santíssimo e assim, eu lembro 2 momentos fortes que eu lembro da minha cabeça, né? Porque isso nós estamos falando de 2014. Aí, 2 momentos fortes, assim, um dia eu estava ajoelhado para Jesus, assim, eu já tinha feito pregação, uma coisa, falou, se o Senhor me curar, eu nunca vou falar, não. Aonde eu for chamado, eu vou. Se eu for curado isso aqui, eu vou aonde o Senhor me chamar. Porque você acha que não tem solução e tal. Aí, e outro momento, numa missa, um domingo à noite também, que tocou aquela música Livre Sou. Eu não vou cantar para não humilhar vocês, que vocês cantam. Então, é isso. Então, eu não vou dar essa palhinha na capela aqui, porque, né? Não vou constranger vocês. Mas, enfim. Aí eu lembro de tocar essa música e falei, cara, será que eu vou cantar isso um dia? Tipo, será que eu vou viver isso, de estar livre desse negócio? E aí comecei a caminhar. E depois de um tempo, comecei a procurar o médico, tomei remédio para fazer o tratamento, comecei um acompanhamento com um psicólogo, mas isso, a fé é essencial porque esse troço não sai do dia para a noite. Então, tipo, a fé em alguns momentos vai ser a única coisa que vai te segurar de fato. Quantas noites que eu dormi segurando o terço? Porque você não tem sono, você dorme rezando até dormir. Aí nisso, cara, eu voltei a fazer estudo bíblico. A Lígia me apresentou um livro, na época, o livro do Augusto Cury, Armadilhas da Mente. Aí eu li, porque tratava do tema que eu... Não, ele ficava me zoando a vida inteira, né? Que eu sempre gostei de ler. E aí é uma traça mesmo. Aí ele ficava assim, nossa, mas por que você fica achando nesses livros, né? Eu falei, não, você tá mal, vem cá, lê esse livro aqui. Porque no livro a pessoa, um dos personagens tem a ansiedade. Nossa, ele leu, apaixonou. Ele ficou assim, então aí eu lembro assim, uma das coisas que me ajudou demais foi que depois, quando eu voltei, eu comecei a ir para o grupo de oração de novo. E comecei a pregar de novo. Então, por exemplo, esse negócio assim, é muito importante você ocupar a cabeça. Então, eu sempre estava pensando na pregação, porque eu participava de um grupo de oração de zona rural. Sim. Então, na segunda eu pregava, na outra segunda eu animava, conduzia o começo e tal. Então, eu ficava pensando naquilo que eu ia falar. Aí comecei a ver alguma coisinha do Padre Paulo Ricardo, aí comecei a ler alguma coisa dentro da fé e tal, que assim... Bem, no início, né, comecei a ler, comecei a estudar, isso foi me ajudando demais nessa caminhada. E aí, graças a Deus, estou até hoje e assim, não pretendo nunca mais sair, porque eu saí e não valeu a pena. Custou caro. Custou. A primeira conversão 100% pelo amor e a segunda pela dor. Mas na dor, assim, Jesus não me desamparou em momento nenhum. Ele nunca, eu já cheguei aí na situação terrível para diante do Santíssimo. E ali senti a presença dele. Então, ele não me abandonou. Quem está assistindo, se um dia, sabe, você fez muita caga... Não, perdão. Fez muita caca. E tá achando que Jesus não te perdoa? Jesus perdoa. Jesus é misericórdia e amor, de braço aberto. Eu pude viver isso na minha vida. Mas a Lígia também tem uma história de conversão forte. Porque se eu... sou 880, ela é o do meio, né? É os 50. E Apocalipse não é muito legal convidativo para ela, né? O vômito não é muito gostoso. É que para mim tudo tem que ser muito bem pensado. Engraçado, deixa eu falar mais uma coisa para eu passar a palavra para você. Que ela me ajudou na minha conversão. Porque ela estava sempre me trazendo para a igreja. Na ansiedade, nossa... Ela praticamente, cara, teve noite dela dormir comigo passando a mão na cabeça. Em vez de ganhar o marido, ela ganhou um nenenzão de 1,80 m. Mas enfim, me ajudou muito na minha conversão. Mas eu também acho que eu ajudei um pouco ela. Né, ajudou bastante, né? Porque o que eu tenho de segura, ele tem de avançado. Então, ele me leva e eu seguro ele. Então, foi assim, uma combinação perfeita. Que eu me questionava se seria. Porque, gente, né? Eu peguei ele naquela época de treva. Ele era horrível. Eu peguei assim, ó. Eu via ele na missa. Você não vai falar muito como é que você... Eu via ele na missa, aí eu com as minhas amigas... As minhas amigas achavam ele muito lindo. Nossa, olha lá o Diego, não sei o quê. Aí cada crush, né? Hoje fala crush. Cada crush tinha um apelido. Ele era o pai de Cristo. Olha que humilhação.
Tinha o cara da camisa branca, não sei o quê. Eu era o pai de Cristo. Olha que fase. A gente via ele na missa, então, e ele dava um jeitinho de sentar atrás de nós, né? E ele dava uma paz de Cristo com tanta ênfase, sabe? Aquela paz de Cristo assim. Aí ele era o pai de Cristo. Aí, bom, aí a gente começou a namorar e tal, e ele não ia na missa. Passava o dia inteiro jogando bola. Quando vê, nós estávamos meio namorando, mas pra ele parece que não tava, e eu ficava naquela meio assim, falei, meu Deus, isso não é pra mim, não é esse tipo de homem que eu quero pra mim. Aí até que um dia eu falei pra ele, não, chega, você prefere a bola, você prefere futebol, você prefere dar voltinha de carro, do que ficar comigo, então vai pra tua vida, né? E larguei. Mas ele não resistiu. Não, parece que, tipo assim, parece que tava ruim. Ficou estranho. Voltei pra casa, mas parece que não tá bom sem ela. Tava ruim, agora parece que tá pior. Ué. Aí ele não resistiu, assim, isso resumidamente, né? Porque foi uns meses de enrolação, né? Ele não resistiu e acabou ficando no meu pé, sabe? Aí eu falava, nossa, mas que saco, ele não... parece que eu gosto dele, mas ele não muda, né? Aí nós conversamos, falei, ó, aqui é A mais B, não é esse negócio de ficar aí dando voltinha de carro e largando eu dia de domingo pra jogar bola. Não, você vai parar com o futebol? Nós vamos namorar sério? Vamos. Aí nós começamos. Aí sim, né, dia 11 de abril de 2010, nós começamos a namorar sério. E aí nós fomos nesse rolo. Ele ainda meio bagunçado, eu tentando levar ele. E eu, como eu disse, eu era meio católico de IBGE, sim, porque era missa. Confissão, fiz quando primeira comunhão e crisma, sim, só. Só que eu tinha uma coisa dentro do meu coração, porque eu morava a 3 quadras da igreja. E eu trabalhava perto da igreja. Então, eu ia da minha casa, eu estudava de manhã, eu saía 11h20 da escola para estar meio-dia no serviço. Eu chegava em casa, almoçava correndo e corria e ia para a igreja, visitava o Santíssimo em 2 segundos e ia para o trabalho. E eu ia para o Santíssimo e eu ficava assim, parece que eu tinha alguma coisa que me chamava para ir. Mas eu chegava lá e falava assim, eu tenho que sair, eu tenho que ir para trabalhar. Sendo que eu ainda tinha 10 minutos, tipo assim. Eu tinha uma ânsia de ir e uma ânsia de sair, correndo. Mas eu não entendia aquilo, mas eu ia, tá? Eu ia, né? Só um ponto aqui, né? Ela sempre foi aquela menina correta, que levou o trabalho dela sempre certinho, que gostou de ter dinheiro guardado, tá. Depois vocês vão ver o que Jesus aprontou com a menina. Pode seguir. Então, aí nós fomos namorando e tal, até que a gente se casou e continuei na mesma, né? Eu falo que a gente se casou sem saber o que era o casamento, porque eu sempre tive uma família, um pai e uma mãe muito católicos, casamento para eles, aquela coisa maravilhosa e tal. Só que parece que eu vivia aquilo por obrigação, sabe? Ai, você tem que casar, você tem que isso, você tem que aquilo, você não pode pecar porque senão você vai para o inferno, não é? Sabe? Esse tipo de religião que eu conheci. Não é por entendimento, é por pressão, por imposição. Exatamente. Tanto que a gente, infelizmente, não viveu um namoro santo. E eu falo que isso fez muita diferença depois, quando a gente casou. Nossa, porque, né, se a gente tivesse vivido um namoro santo, a gente teria, sabido muito mais coisas, se entendido muito melhor. E a gente não soube viver. Por quê? Era assim, não pode porque é pecado. Você vive a castidade porque é pecado. Não. Primeira coisa que você tem que entender é que você vive a castidade por amor a Deus. Por amor a Deus. Então, eu vou dizer não por amor a Deus. E eu não sabia disso, entendeu? Aí, o que aconteceu? A gente foi indo, né? Vivendo a vida. A Laura nasceu, a nossa primeira filha. Uma bagunça de 2 jovens cuidando de uma criança. Eu tinha 20 anos quando ela nasceu. Eu jurei pra mim que eu não ia ser mãe mais. Jurei pra mim. A Laura tinha 2 anos. Eu jurei pra mim que eu não ia ser mãe. Como eu disse, eu não sabia o que era casamento. Eu não sabia que um casamento exige renúncia, que um casamento exige algo assim profundo. Que não é você feliz para sempre. Isso, exatamente. Que a maioria dos dias é trabalho árduo, muito, ainda mais com uma criança, sabe? Eu falava assim, eu não quero isso pra mim. Por quê? No meu egoísmo, eu não sabia o que era aquilo. Você faz tudo. A pessoa, quando ela não sabe, ela faz tudo isso. Tem trabalho árduo, tem cansaço, mas se ela não entende por quê, aquilo não tem significado. E aquilo era pesado. Entendeu? Sim. E hoje, a minha rotina é muito mais intensa do que quando a Laura tinha 2 anos. Mas muito muito mesmo. Porque com um casal de gêmeos, trabalhando em casa, e a missão, e tudo,
nossa, mas eu tenho muito mais trabalho. Eu vou dormir 00:30 e acordo 6 horas da manhã, entendeu? E trabalhando, não é? Sabe? E eu reclamava antes. E hoje eu sei que eu não posso reclamar. Porque tudo me santifica. Eu entendo que tudo é oportunidade agora. Exatamente. Eu acho que eu postei isso ontem à noite, se eu não me engano. Porque me fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas do Instagram, dizendo como manter firme diante do processo vocacional. Eu falei, olha, se realmente é a sua vocação, você pode passar pela dificuldade que for, mas você é feliz e realizado. Exatamente. Chorando, ralando, lutando, mas aquilo te faz feliz. É uma coisa muito louca, porque você olha, né, e fala, meu Deus, que vida é essa? Tô me matando, mas aquilo te faz feliz. A gente veio realizado. falando isso, né? A nossa casa é um caos. Nossa casa é um caos, porque nós 2 trabalhamos em casa. Gente, eles têm 1 ano e 3 meses. Um menino, uma menina, e a Laura já é maiorzinha, ela tem 9. Mas é bagunça o tempo inteiro, brinquedo espalhado. E aí você tá fazendo uma coisa, você tá gravando. Lígia, faz isso, fica quieto pra não gravar. Aí eu tô lá gravando, tem dia assim, prestando atenção, né? Aí chega o meu menino e vai, a primeira coisa que ele faz quando entra no lugar que eu gravo é chutar o tripé e já bagunçar. Mas, assim, eu presenciei, assim, 2 pessoas na Lígia, entendeu? Uma antes e outra depois. E a experiência dela foi totalmente diferente, por quê? Porque ela fez a experiência muito pela leitura e adoração ao Santíssimo, a experiência de conversão dela. Mas, por exemplo, eu vi ela chorando, falando, nunca mais vou ser mãe, eu nunca mais quero isso para mim. Aí, agora, esse tempo atrás, ela chegando, falando assim, Diego, acho que nós precisamos arrumar outro filho. Já tem que arrumar mais filho, nós somos chamados a ser pai. Falei, Lígia, você entendeu que precisa ter 10 filhos, mas eu não entendi isso. Então, vamos com calma. Calma, gente. Mas assim, isso é verdade, cara. Ela chorava, não vou ser mais mãe, não quero ser mais mãe, só a Laura tá bom. Mas aí, entrou, como é que foi o processo de conversão teu? Entrou Santa Faustina. Primeiro começou com Santa Faustina. Ela começou a ler Santa Faustina porque eu falei pra ela, essa santa aí é uma santa mais ou menos. Eu acho que assim... Nem conhecia, sabe? Esse negócio de terço da misericórdia aí é a única coisa que essa santa fez. Olha, ele ganhou o livro, o diário, de aniversário de uma prima muito querida dele. E esse livro ficou mais de 1 ano e meio na estante, sem nunca ninguém abrir. E logo que entrou a pandemia, e eu tinha continuado nesse católico meia boca que eu te falado. Logo que entrou a pandemia, eu falei, vou ler esse livro. Porque aí eu fiquei sem trabalhar, né? Tudo fechou, eu fiquei mais em casa, só tinha a Laura, ela já grandinha. Eu falei, vou ler esse livro. Eu li em mais ou menos 1 mês, assim. Gente, aquilo abalou tanto a minha vida. Mas tanto, assim, de uma forma que... Eu acho que não é todo mundo que lê aquele livro que vai abalar desse jeito. Porque aquilo foi um chamado pra mim. E aí, eu falava assim, gente, se ela tinha uma vontade, um desejo de fazer algo a mais, eu preciso fazer algo a mais. A minha vida não tá certa. Essa água morna que eu tô vivendo, não tá certo. Eu acabei de ler o livro com esse entendimento. Aí depois eu peguei Santa Terezinha. Ela falou assim, eu vou ler uma santa mais tranquila. E pegou Santa Terezinha. Aí o negócio arregaçou com tudo. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Essa menina tá bagunçando a minha vida. E nesse meio termo todo, sempre missa. Nunca confissão. Aí a gente começou a entender. Aí nisso entrou Paulo Ricardo na nossa vida. Nós assinamos o site. E aí veio um curso, veio na outra. Minha vida entrou já há muito tempo. Na tua que entrou. Não, mas só que entra na dele, ele começou a estudar teologia. Aí ele aprendia alguma coisa, ele me contava tudo que eu sei, eu aprendi porque não, sabe ele me explicou, sabe como é que é? Sabe? Eu ia e contava pra ela não falava nada. Aí, Diego, que legal. Aí depois ela vem, Diego, você não viu o que o Padre Paulo falou? Você não viu essa aula? Eu falei, não, mas eu te falei isso nessa aula. É assim. As coisas na família da gente é diferente, né? Você peleja, ninguém dá bola pra você, e eles vão descobrir do outro lado. Então, mas eu acho assim, foi um processo de transformação mesmo. E eu sempre visitando o Santíssimo, mas esporadicamente, porque aí eu trabalhava em outro lugar, ficava mais difícil e tal. Mas até que chegou um momento que depois da pandemia eu falei assim, eu preciso entregar minha vida para Deus, totalmente. Eu trabalhava num emprego muito estável, eu ganhava muito bem. Eu trabalhava meio período, eu ganhava mais do que quem trabalhava o período inteiro. Eu não tenho faculdade, eu ganhava, assim, mais do que muita gente que estudou, entendeu? E era um emprego assim, que eu amava, as pessoas que eu amava, era perfeito.
Só que eu sentia que aquilo ali não estava certo pra mim. Aí, quando você começa a sentir isso também, o chamado, não adianta, você tem máquina, não vai ficar... Aí, é engraçado que o dia Realmente. que... Aí eu passei aí no Santíssimo todo dia, e essa parte do Santíssimo pra mim fez muita diferença, porque eu falo que só de você estar ali já tem uma graça especial. Eu ficava sabe? provocando ela, tipo assim, mas você já pensou, Lígia, em deixar tudo pra servir Jesus? Ela ficava brava comigo, mas na verdade eu acho que ela tava ficando brava com ela mesma, Deus, eu não posso fazer isso, você tá ficando louco, eu não posso. Porque assim, aí nós começamos com um amigo católico, né, e isso faz uns 4... Faz uns 3, 4 anos. Uns 4 anos. E aí eu falei assim, não, eu tenho que largar tudo e fazer uma loja online, que aí eu faço meus produtos, eu vendo para me manter a nossa família, com a minha parte, né, digamos assim. E eu vou... Mas eu fiquei enrolando aquilo, né? Fiquei enrolando. Até que chegou um dia que eu falei assim, eu fui no Santíssimo, e eu cheguei lá e veio uma voz na minha cabeça, tipo assim, é hoje, você tem que pedir demissão hoje. Eu aí cheguei lá. Ela teve a leitura de Santo Expedito, né? Depois, né? Depois que eu fui ver, que era dia de Santo Expedito. E o que é Santo Expedito? Hoje, né? Hoje, e aquilo... Mas eu não sabia que era dia de Santo Expedito. Dia 22 de abril. Isso. 22, né? Ou 24. Não sei se eu falei isso. Uma memória violenta que eu nunca vou ter na minha vida. Não, eu Então, também falei aí... isso só no impulso aqui, viu? Aí eu peguei e falei assim, não, hoje eu vou chegar e vou pedir demissão. Eu cheguei lá e pedi demissão. E ela ficou assim... Como assim? Você vai sair? Como assim? Eu falei, não, calma. E ali já onde ela chega, ela vai dominando e fazendo as coisas, porque ela é muito proativa, né? Eu brinco lá em casa assim, eu sou burro esforçado e ela é a inteligência da coisa. Eu fico ali pedalando, esforçando, aí as coisas parece que vêm com facilidade na cabeça dela. Aí na firma que ela trabalhava, tipo, ela fazia as coisas pro patrão, ajudava em tudo. Então, ela era uma parte importante, né? Tanto que o meu aviso foi mais de 30 dias, bem mais. Porque eu falei, não... Eu vou deixar a casa organizada pra você. Eu vou sair, mas eu vou deixar tudo bem. Aí, eu saí. Que nem uma louca. Tipo, como assim que você sai de um emprego tão fixo e vai viver uma vida louca de falar que eu vou vender artigo religioso que eu mesma faço, sabe? Nada a ver. Aí eu penso assim, nossa, realmente, Deus, Ele agiu na minha vida e me tirou... Só que Ele me tirou tudo. Ele foi tirando. Todos os meus alicerces, sabe? Porque eu vejo, assim, que Ele quer que eu confie totalmente. Ainda me falta confiar totalmente. Mas já foram vários, sabe? Aí depois, mais uma leitura, eu li Santa Giana. Ela, pra fechar o caixão, veio Santa Giana. Aí eu falei, cara, eu preciso me abrir a vida. E eu não entendi o que era abrir a vida, pra falar a verdade. Eu nem sabia que pra você casar, você tem que ser aberto à vida, né? Mas eu falei, eu preciso disso. Aí foi quando eu falei pra ele que a gente precisava ter mais filho. Aí nós engravidamos de gêmeos, né? Aí vieram gêmeos, a Giana e o Bernardo. Já viu aquela frase assim? Fala, a fé é assim, você dá um passo, Deus coloca o chão. Nós é assim, você dá um passo, Deus tira o chão. Porque a gente faz uma coisa, Deus vai lá. Porque aí a gente planejou, né? Planejou pra né? Ter um filho. Mais um filho, vai dar tempo. Aí mais pra frente, quem sabe a gente arruma outro. Porque a nossa casa é pequena, a nossa casa só tem 2 quartos, né? E aí a gente arruma mais um e não sei o quê. Nossa, aí quando vem 2, eu... Meu Deus. Sempre me desestabilizando. Deus trabalha comigo desse jeito. Ele me desestabiliza para depois eu me reerguer. E é justamente porque você gosta da segurança. Exatamente. Para mim, a segurança é essencial. Mas não é assim que funciona. Tu é melancólica? Você é melancólica? Eu sou colérica. Gente, por causa da segurança deve ser melancólica. Mas eu devo ter um aporte grande. Deve ser melancólica igual eu. Você é melancólica? Eu sou. Nossa Senhora. Ah, Nossa Senhora, não, que eu sou a mais de boa dessa casa. Aqui tem 4. Eu sou a mais tranquila. A Lígia, ela tem um quê eu acho que de fleumática, que às vezes demora para comprar a ideia da gente, sabe? Porque eu lembro mesmo... Melancólico também, às vezes, a questão mesmo, por causa da segurança. A questão do amigo católico mesmo, eu comecei a estudar, eu me perguntava assim, para que eu estou estudando tanto? Eu não falo em lugar nenhum, falava só no grupo de oração, metade do grupo de oração fazendo a unha, dormindo, cochilando, para quem eu vou falar? Fiz um curso da Mater Ecclesia com o Dom Estevão Bittencourt, teologia por correspondência e tal. Aí eu falei assim, eu vou começar um negócio na internet, porque às vezes eu arrumo uns doidos lá para escutar eu. Aí comecei, que chamava Grupo de Oração Vida Nova. O Facebook, né? Facebook, o Instagram ainda era mais devagar. Porque eu tinha um grupo lá, eu falei assim, vou criar um grupo de oração Vida Nova. Isso vai mais ou menos
há uns 4 anos. O Amigo Católico faz uns 3... Não, 4 anos. O Amigo Católico faz uns 3 anos. Eu fiquei dando murro em ponto de faca 1 ano, assim. Sim, normal. Sabe? Aí eu comecei... E nesse 1 ano que eu comecei com o Amigo Católico, a gente trabalhava no grupo dos 5, no ECC. A gente foi do grupo dos 5. Aí depois que acabou o grupo dos 5, a Lígia parece que comprou uma ideia. Falou assim, não, nós precisamos comprar esse tema. Esse nome teu aí tá ruim demais, vamos arrumar outro nome. Aí a gente criou, aí um dia eu tava deitado no sofá assim, pensei, se chamar Amigo Católico. Aí ela falou assim, gostei da ideia. Já fez o símbolo e a gente começou com o Amigo Católico. As pessoas perguntam assim, como vocês compraram seguidor? O que vocês fizeram para comprar seguidor? Eu falei, minha filha, nós nunca dinheiro para comprar seguidor, da onde? Quero vender, se a gente vendeu. O que aconteceu? Foi bem sozinho, tipo, cresceu sozinho. A gente... Não foi nada planejado, porque comigo nada planejado. Eu já vou e faço, depois nós vemos o que faz. Eu te entendo. Então, eu te entendo. Aí você faz, depois você vê. Depois você pensa. Só faz. Faz. É isso mesmo. Mas e aí, o que vocês começaram a fazer dentro da página? Eu fazia um negócio que chamava Minuto de Fé. Que era um videozinho de 1 minuto falando alguma coisa de fé. E aí a Lígia entrou e começou a fazer edição de foto. Nossa, eu vejo as fotos de antes, eu penso, meu Deus, assim, coisa horrorosa. Edição é uma palavra muito forte. Bem forte. Pegava um fundo, assim, de madeira e punha uma frase e um desenhinho de uma mãozinha, assim, coisa mais... Só que eu comecei assim, né? Eu não sabia de nada. Alguma coisa eu fazia, pelo menos começou. A primeira live que eu fiz, eu deixei... A Lígia estava trabalhando. E eu deixei minha... Ele não consegue nem falar. Eu deixei minha filha no quarto. No meio da live, ela começou a gritar desesperada, que ela não conseguia abrir a porta. Pai, socorro! O povo cancelando eles na internet já. Olha lá, deixa a criança presa. Foi a primeira live que eu fiz. Ela que eu tava falando do temperamento, ela é sanguínea também, apavorada, que some droga. Oh, Deus. Aí depois eu fiz outra live, tava eu e minha mãe. Lá pelas tantas, minha mãe desanimou também, ficou só eu na live, né? Aí a gente começou desse jeito. Aí a gente fez, entrou no Instagram mesmo, né? No aplicativo do Instagram, e fez essas postagenzinhas de fotinha, assim, mais ou menos. Aí entrou na época do Advento. E eu falei pro Diego, vamos fazer uma novena online, em foto. E aí eu comecei a pôr a novena. Eu pegava uma imagenzinha referente ao dia da novena, de acordo com a novena do Natal, e punha primeiro dia da novena e punha o texto embaixo. E uma dessas fotos, na época, o Instagram ainda era muito pouca gente, né? Tipo assim. Então, o alcance era mais fácil. Sim. Então, eu pus algumas hashtags e aquele negócio encaixou de uma forma assim, falei... Dava 3, 4 curtidas nas fotos, deu 2.000. Falei, que isso? Que conta de um dia pro outro, sabe? Mas muito, muito de um dia pro outro mesmo. Eu peguei o celular e no outro dia tinha 2.000 curtidas, 2.500 e alguma coisa curtida. Falei, o que aconteceu com essa foto? Por que deu isso? Eu não entendia nada de Instagram, né? A gente tava entrando. Aí falei, bom, tava no 2º dia da novena. Falei, vou continuar usando essa hashtag, né? E aí eu fui postando os outros dias da novena com as hashtags. E foi subindo. E teve foto de dar 6.000, 7.000 e o seguidor foi chegando. Aí falei, o negócio tá dando certo. Aquela hashtag era copiar e colar. As mesmas hashtags, eu tinha até medo de usar outra e não dar certo, sabe? E aí fomos fazendo assim, e a gente chegou a 100.000 muito rápido. Foi coisa de meses, mas devido a essas hashtags. Depois que passou dos 100.000 também... Aí sentou, porque aí já era outro Instagram. Né? Aí, nesse período, a gente... O algoritmo muda muito, né? Deve ser algum sanguíneo que controla isso. É direto um projeto novo, um trem novo. Você viu que agora tem um negócio de trios lá? Gente, pelo amor de Deus, vamos pôr um melancólico no comando desse trem? Então, e assim, a gente tenta chegar nas... Todas as mídias sociais, a gente trabalha com Spotify, com Facebook. Você, né? Eu, né? Faz de tudo aqui. O que ele consegue alcançar, ele vai pegar. Eu tento fazer assim, entrar no Spotify e tudo mais. A Lígia, ela faz... Hoje ela é muito boa nas artes e tal. Mas assim, a gente tem que ir se readequando também, né? Sim. Porque... Aí ele ficou com os vídeos, eu fiquei com as fotos. Né? Aí a gente tem, nesse tempo, depois da pandemia, o tempo da pandemia foi o tempo que a gente começou a dedicar full time para a missão mesmo. Sim. Eu
trabalhava em casa e fazia em momentos esporádicos. Aí, na pandemia, eu comecei a fazer mais live, Na verdade, você ficou sem serviço, né? Fiquei sem serviço, comecei a fazer mais live. Era autônomo. Aí, parou o serviço dele e ele falou, bom, alguma coisa eu vou ter que fazer. Vamos fazer live pra rezar, né? Aí, nesse tempo, a gente começou a ter um grupo de apoiador que sempre ajudou a gente. Aí eu comecei a vender curso também, sabe, online e tal. Lembra, assim, que tem uma pessoa que... Tipo, é o grande diferencial da nossa missão também, que é a Cristina, uma seguidora que a gente tem da Alemanha, cara. Nossa. Ela ajudou a gente demais, sabe? Ela foi a primeira, eu lembro que eu lancei, assim, nesse tempo, eu lancei um curso sobre os evangelhos, sabe? Uma introdução sobre os evangelhos. E, assim, eu estava desanimando mesmo, porque, né, não é fácil. E aí, de repente, ela veio, comprou e falou assim, não, você tem que seguir. E aí fez o curso, amei o curso e tudo mais. Aí a gente fala... já é um indicativo, né? Aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. Os cursos foram encaixando. Na época da pandemia mesmo, tinha um grupo de apoiador que ajudava a gente todo mês. Aí veio uma empresa de artigos religiosos, chama Confé Brasil, também nos ajuda, já está com a gente há uns 2 anos, bastante né? Tempo. E assim, Deus sempre agindo diante da providência mesmo para nós. Mas ali, contado. Nunca dá pra falar assim, nossa, nós estamos folgados. A gente teve que entender isso também, sabe? Foi um outro processo, que tipo assim, a gente começou a pedir a providência, mas, cara, a providência não vai permitir que você fique tomando cafezinho na Sabor de Minas toda vez que você vem no Guaxupé. Então, tipo, a gente teve que ir aprendendo isso também, sabe? Até viver com o básico. Mas só que assim, cara, o tanto que isso foi bom pra nossa espiritualidade. Demais mesmo. Foi a época que, assim, quando a gente compreendeu que para viver da providência precisa ter a pobreza evangélica, aí as coisas começaram a fazer mais sentido na nossa cabeça. Porque aí, por exemplo, eu tenho que poupar de certas coisas. Eu não posso viver plenamente e achar que a providência vai me, né? Parabéns para quem tem nessa data querida, mas nós não conhecemos. Hoje vocês vivem 100% para evangelização. 100%. A gente vive sempre... A minha filha, esses dias, foi um amigo meu lá em casa, ela falou assim, teu pai tá aí? Tá trabalhando? Eu falei, não, meu pai não trabalha, não. Faz nada o dia inteiro. Tá aqui em casa, ele tá no celular. Então, fica no celular o dia inteiro. Você sabe que até isso a gente teve que adequar, porque, por exemplo, assim, tive que pegar e falar, eu preciso trabalhar mais com notebook. Porque na cabeça dela, o notebook é trabalho. O celular é entretenimento. Então, por exemplo, ela já chegou e falou, mas meu pai não sai do celular. E sei lá, sofrendo. Eu falei, então vamos passar para o notebook para a gente entender, assim. Porque é tudo muito doido, cara. Por exemplo, os filhos, você criando conteúdo. E quem vê não tem noção do trabalho que é você criar conteúdo. Vocês sabem, né? Tipo assim, você vai criar uma foto, às vezes você gasta mó tempão. Sim. Editar um vídeo, então, nossa, tudo gasta muito tempo. Muito trabalho. Muito trabalho. E um desgaste. Muito. É um desgaste mental. Muito grande, verdade. Pra mim, sentar ali na frente do computador e ter que editar a Nossa. E demora. Eu saio, parece que eu trabalhei assim 50 horas seguidas. E quando você vai editar um troço que você falou, tanto que é chato. Não, você fica... Aí, tipo, é muito chato. As pessoas não têm noção disso, né? E ainda mais que assim, por exemplo, quando você fala uma pregação, você já tem mais ou menos uma base ali, você não vai fazer grandes erros teológicos, nem nada, você vai. Mas, por exemplo, você vai falar de um tema de formação. Aí, ainda que você viu, você precisa rever alguma coisa, porque é um conceito, é um negócio, é uma palavra que pode inverter tudo. Então, você tem que ler o negócio de novo. Antigamente, por exemplo, hoje eu não sei nem que livro que eu estou lendo, porque eu leio de acordo com o que eu estou precisando. Esses dias eu estava montando uma aula sobre os anjos, aí eu estava lendo sobre os anjos, que, aliás, também, oh, meu Deus, que parte difícil da teologia, o bendito anjos. Ô, bichinho difícil. Ainda mais que ele deixa o dele meio de lado, eu brinco com ele, que pra mim meu anjo é essencial. Tudo que eu vou fazer, eu chamo meu anjo. E eu falo pra ele, Diego, usa mais o teu anjo, né? Poxa vida, ele tá ali pra te ajudar. E eu sempre fui deixando meu anjo de lado, e essa questão de anjo de lado. Agora que eu tenho uma comunidade mas é uma plataforma online com cursos e aulas, né? Aí eu tô vendo o catecismo, aí chegou na parte dos anjos, aí agora não tem pra onde eu correr. Eu preciso entregar um conteúdo para meus alunos. Casamento em Passos. E eu dando volta na praça da igreja, né? E não acho lugar, dando volta. Aí eu irritei uma hora. Eu falei, anjo da guarda, pelo amor de Deus, acha uma vaga pra mim. Na mesma hora, um carro na minha frente saiu assim, ó. Ela falou assim, sério? Eu
falo Mas pro dá Diego, certo. Não tem uma vez que eu não vou num lugar que tá lotado que eu não peço ajuda dele pra mim estacionar o carro. É sempre assim. Mas dá super pra tudo. certo. Dá medo. Eu tava ali agora na catedral e eu precisava que a mulher da Cúria respondesse o negócio pra eu liberar a internet pra sábado. E eu lá assim, anjo da guarda, pelo amor de Deus, fala com essa mulher. Pelo amor de Deus, vai lá, porque eu não posso ratificar ela. Mas você pode ir lá, dá um jeito pra mim. Então, mas essa é a vantagem de você estudar, né? Você vai tocando até em área que é meio desconhecida tu, que você vai deixando de lado. Sim. Então, por exemplo, agora eu vou até começar a rezar, porque o tanto trabalho que eu tive para estudar ele, eu vou começar a rezar agora. Mas mais firme, né? Eu sempre rezo, mas vou rezar, dedicar mais tempo à oração para ele. E nós entendemos assim, eu também entendi isso um pouco, que quando você se expõe na rede social, você acaba se tornando uma figura pública, né? Com certeza. A sua vida se torna pública. É claro que nem tudo você mostra, nem tudo você expõe, não é necessário. Mas a partir do momento que você coloca a sua cara ali, você tem uma vida pública. Qual foi a dificuldade de vocês em lidar com isso, com essa vida pública, no Instagram das pessoas? As pessoas querem saber da sua vida, querem saber quem você vota, querem saber o que você faz, por que você não faz. Mas, meu Deus, você vive da Providência tomando café na Sabor de Minas, por quê? Mas você sabe que a gente não teve tanto esse problema, porque o nosso público praticamente não tem juruaienses. Agora que tem, um pouco mais por conta da missão, a gente fala assim, a gente trabalha com o Instagram. Esses meses agora que a gente começou com a questão dos coroinhas e acólitos na coordenação, que aí os pais viram quem que é a gente, aí eles vão pesquisar, né, quem que é esses. Aí achou a gente, aí nós começamos a ter mais seguidor de Juruáia, local as agora. Duas cidades que a gente tem mais. Porque, do contrário, sim, a gente não teve essa exposição. É mais dentro do Instagram mesmo, igual você falou. A pessoa pega e conversa com você como se você conhecesse a vida dela. Porque ela conhece a tua. Porque ela sabe que você tem 3 filhos, que você tá com o filho doente, às vezes, ou com alguma coisa assim, mas você não sabe nada da vida da pessoa. Então, ela chega, ela te conta tudo. E você fica assim, mas quem que é essa? Sabe? Da onde veio? Da onde veio isso? A gente tem um pouco... pouco... é uma coisa muito louca que a gente viveu. A gente tem um pouco de medo também, com um negócio assim que acontece, por exemplo, a gente não gosta de expor muito a nossa vida, porque às vezes internet você vai mostrar o que está bonito, né? Você não vai mostrar o que está feio. E as pessoas podem ter uma noção, assim, um pouco errada, distorcida do que é a realidade da gente, né? Então, por exemplo, nós não vai mostrar a hora que as crianças tá tudo chorando, tá fazendo xixi na fralda lá e tá correndo. A gente não vai mostrar isso. Aí, tipo, eu tenho medo, às vezes, das pessoas olhar para uma referência católica e achar, a vida dele é perfeita. Eu tenho igual muito medo disso. Igual a gente vê na internet algumas famílias, né? Esses dias mesmo você tá vendo o cara fazer uns stories numa casa que já não é uma casa, né? Não é uma cabana. Uma mansão. Aí depois o cara fazendo stories no teto solar do carro dele, lá, que é esse teto solar panorâmico e tal. Não tem nada contra ter. Eu acho que se ele trabalhou, fez por onde? Louvado seja Deus. Mas eu acho que mostrar, cara, não tem necessidade. Porque às vezes o teu público não vai ter acesso a esse tipo de coisa. Nós, graças a Deus, não tem teto solar, não tem nada. Eu poderia mostrar tudo. Mas, por exemplo, a gente procura não mostrar mesmo, né? Porque aí você pega e mostra os filhos lá pra você ver. Meus filhos não podem gritar na minha cabeça, e eles, o filho deles fica só ali rindo. Até quando eu estava grávida, eu fiz a novena 9 meses com Maria, ao vivo. E as pessoas vinham assim, eu quero tanto ter filho, e eu não tenho. E eu descobri a gravidez no meio da novena, sabe? E aí as pessoas ficavam assim, eu não consigo engravidar. Dá a impressão que ela falava assim, você conseguiu. Você conseguiu e eu não. E eu não. Sim. Entende? E não é assim que as coisas acontecem, né? Então, essa é uma dificuldade que as pessoas, por isso que ele está falando, de expor a vida, isso é uma dificuldade, porque a pessoa te julga sem te conhecer, sem saber a tua história. Separar o virtual do real, Exatamente, as pessoas não conseguem separar. Eu acho que uma exposição, assim, sincera, você teria que expor tudo, então. Expor as dificuldades e os problemas. Mas aí, cara, a internet é um mundo de ninguém. As pessoas distorcem tudo, as pessoas não entendem, entendeu? Então é complicado. Até para você fazer uma pregação hoje. Com certeza. Porque se eu faço uma pregação e não está transmitindo, eu posso até errar, porque acontece. Não que a gente faça de propósito. Mas, meu Deus, posso fazer uma besteira. Nossa, falei algo que não devia. Mas passou aquele momento. O Espírito purifica a cabeça de quem ouviu. E a gente diz, agora, se você está ao vivo. Aconteceu com o André Valadão agora? Você viu? Sim. Esse tempo atrás do pastor. Uma fala infeliz que ele teve. Acredito que não tenha sido a intenção dele dizer, meu Deus, vamos matar os homossexuais para jeito a gente odeia. Acredito que não tenha sido a intenção dele. Espero. Mas foi uma fala infeliz. Aí exclui todo o resto que ele fala
E outra, tem um tanto de gente que está prontinho para tirar tudo de contexto, para fazer tudo errado, entendeu? As falas do Papa. Quantas vezes as falas do Papa foram tiradas de contexto? Você pega a frase isolada e faz uma... Pronto. Interpreta do jeito que quer, uma catequese inteira, o Papa, aí você tira uma frase dele e ponto, o Papa disse isso. Aí já pega... E os católicos que dizem estar em comunhão com a igreja, né? E eu prefiro chamar de chatólicos. Não, e hoje tem isso. Chatólico. Mas hoje tem isso demais, né? Os extremos estão muito pesados na internet. Por exemplo, você pega... tem gente que... esses dias a mulher veio criticar eu de usar o catecismo amarelinho, que tinha que usar o antigo. Cara, tipo assim, os extremos tá muito forte, né? Eu acho que tem gente que não tem louça para lavar. Então... Só Nossa, pode. a gente arruma. Uma vez vieram me atormentar no Instagram, porque eu tirei uma foto, eu estava numa festa de família, aniversário de uma tia minha, então tipo, era uma foto eu, meus primos, minhas tias, assim, sabe? E eu tava assim, ó, no cantinho da foto. Mas eu falei que eu tava fazendo o símbolo do diabo, que eu era do diabo. Eu fiquei, meu Deus. Quando a pessoa ia aprender Libras. Eu falei, o que eu fiz? Que aí isso aqui lá em Libras tem significado. Na hora eu nem pensei, porque tipo, você vai tirar foto onde fazer sinal com a mão pra tirar foto. Peguei e fiz assim no cantinho da foto. Você nem pensou nada, né? Não sei, também era mais novo também. Não entendia muita coisa, mas tipo, não foi nada intencional, era uma foto de família. Eu assim no cantinho. A pessoa me chamou de diabo, falou que eu era filho do diabo, que eu tava fazendo o sinal do diabo. Eu falei, meu Deus. Então... Tem um vídeo que eu fiz, 2 vídeos assim, que alcançaram mais pessoas no YouTube e um no Facebook. No YouTube é um que eu respondo a pergunta: Cristo quis deixar uma igreja? Gente, esse vídeo aí, se um dia eu for monetizado, eu devo esse vídeo, porque o que o povo me xinga lá? Nossa, mas é sempre xingando. E também no Facebook, agora eu fiz um que eu não lembro. Das imagens, sabe? Eu falo de imagem. Nossa, todo dia que eu abro o Facebook tem gente xingando. A imagem, você sabe quem fala de mas, imagem. Mas assim, tem gente xingando, né? Fala, cara, não dá. Você tem que... A gente tem que ter uma convicção, saber... Sabe um negócio que eu estava... Ontem eu estava rezando, assim, uma frase me saltou no meio da oração. É aquela pergunta que São Bernardo faz: por que viestes? Eu acho que essa pergunta a gente precisa responder para a gente mesmo. Tipo, por que eu estou aqui? Por que eu vou gravar esse vídeo? Por que eu vou fazer determinada coisa? Porque senão, se você fizer por conta das outras pessoas, e de sucesso, e de like, você vai se ferrar, não dá certo, não. E você precisa ter um olhar em quem está mudando de vida pela tua história, por aquilo que você coloca, por aquilo que você posta. Eu dizia, domingo, você não estava, a gente foi de uma missão domingo, e eu dizia para as pessoas, olha, vocês não sabem o quanto me custa abrir uma live no Instagram. Assim, eu digo com sinceridade, para mim é um saco. Nossa, tem dia que é tão pesado, né? Verdade. Eu faço live 12h10, segunda a sexta. É pós-almoço. Aquela bad de sono, cansado. Para mim tem dia que é um saco ter que abrir live, um saco. Mas eu tô ali, porque eu sei o porquê eu estou ali. Porque eu sei que, às vezes, aquilo que tá no meu coração para eu falar naquele dia pode mudar a vida de alguém. Verdade. E se eu não falar, eu deixo de evangelizar, eu deixo de cumprir a minha missão. Isso aconteceu muito com a gente assim também, porque igual eu falei, nós estouramos meio de uma vez e veio assim um número muito grande de curtidas, de seguidores meio de uma vez. E aí a gente ficou assim, nossa, então vamos fazer para dar curtida, vamos fazer para dar engajamento. E aí se não dá? Aí se não dá, você ficava assim, nossa, mas essa não deu, aquela não deu. Aí eu falei, bom, nós estamos aqui para quê? Né? Por que viestes? Nós estamos aqui para evangelizar. Se eu evangelizar louvado seja Deus. Eu não preciso de like, eu não preciso de alcance, eu não preciso de engajamento, eu preciso que aquela palavra chegue naquela pessoa. Aí o que a gente começou a fazer? Porque eu sei direitinho a foto que dá engajamento, mas não é essa que eu quero. Porque geralmente a foto que dá engajamento são aquelas frasinhas que nós começamos com isso, sabe? Tipo assim, seja feita a vossa vontade. Confia, vai dar tudo certo. Deus está olhando para você. Confia. Essa é uma dificuldade que a gente tem, tipo, dar uma catequizada no nosso próprio público, né? Então, que eu vejo assim, o nosso público é muito aqueles caras da primeira conversão, que começou com oração, tipo assim, mas não quer. Nós começamos com isso, nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo ali, né? Não era... Nós chegamos meio de uma vez. Então, a gente fez essas fotos por boa intenção, não foi querendo. Mas depois a gente ficava assim, mas o que isso edifica? Aí, a hora que você põe uma coisa, uma oração, uma coisa que edifica, aí o engajamento vai lá embaixo. Aí você conta a vida de um santo, vai lá embaixo ainda. Assim, mas tem aquelas pessoas que vão ser tocadas com aquilo. Eu lembro direitinho um dia, eu postei uma foto de um santo, eu não lembro qual santo que era,
Mas eu pensei assim, isso que não vai dar engajamento. Mas eu vou postar, eu sei que eu tenho que postar. Eu acho que foi de Santa Giana. Aí, um comentário falou assim, nossa, a história dela foi muito impactante para mim. Pronto, cumpri a minha missão. E a foto foi péssima, digamos assim, de engajamento, em vista de você pôr uma frasinha de efeito. Foi péssima, mas não foi. Foi a melhor. Sim. Foi aquela que tocou o coração daquela pessoa e que talvez a história de Santa Giana vai mudar, igual mudou na minha vida, pode mudar a vida dela também. Então, isso também foi um processo de amadurecimento. Entender, né? Demora, muito. Demora, a gente sofre com isso. Tipo, porque você quer... Você quer que Deus venha igual a Santa Faxina, né? Jesus chega nela e fala assim, faz isso, isso e isso. Eu tenho que fazer assim. Não mais fácil. Seria melhor. Mas a gente fica muito na dúvida. Eu faço isso, eu faço aquilo, onde que eu vou, onde que eu fico, né? A gente tem muito disso. Mas a gente tá percebendo também que com a oração, tudo vai se ajeitando. Só que é no tempo de Deus. Né? E que tudo acontece por Ele. Com certeza. Tudo acontece por Ele. E como que vocês planejam o conteúdo de vocês, assim, hoje? Já com essa maturidade, com esse... A gente hoje, por exemplo, tem um conteúdo que a gente precisa fazer, que é o Evangelho do Dia. A gente tem parceria com a Confé Brasil, então a gente sabe que a gente tem que fazer aquele conteúdo. E os demais conteúdos vai vindo muito por inspiração mesmo, né, Li? Por inspiração e pela demanda. Porque como a gente vive da providência, a gente precisa prover, né? Eu falo que eu peço para Deus, Senhor, dai-me serviço. Eu não tenho medo de trabalhar, dai-me serviço. Então, quando fica muito serviço, vai menos postagem. Porque aí eu não consigo, né? Porque gasta muito tempo fazer uma foto bem feita. E agora eu não gosto de falar assim, não, eu vou postar qualquer coisa. Não faço isso. Para mim, tem que estar ali, em ciminha. Tanto o conteúdo quanto o design, tudo tem que estar do meu agrado, digamos assim. Eu não vou postar. E a gente faz tudo autoral. Então, tudo leva muito tempo. E assim, esse negócio da exigência, esse é um troço que também atrapalha a gente, às vezes, a criar conteúdo. Porque, por exemplo, a gente não aceita mais aquela imagem do começo, ou mais ou menos. Isso aqui é um negócio bem feito. E também porque eu acho que, sim, Deus merece o melhor. E você chega num nível que você precisa disso. Exatamente. E, assim, um lugar que, na plataforma de curso que a gente tem, na comunidade, aí ali a gente preocupa mais com uma formação do zero e vai desenvolvendo a formação da pessoa. Nos outros meios, é muito difícil fazer isso, entendeu? Então, agora... É muito solto, né? Muito solto. A própria entrega é muito louca, não, né? Às vezes entrega muito para um, não entrega muito ao mesmo tempo que ela acabou de ver uma foto de Deus ali, ela vê qualquer coisa aleatória, então... Na plataforma aí, tipo, eu tenho pensado justamente no desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Eu fico imaginando uma pessoa na minha cabeça que quer se aprofundar, o que eu passaria para essa pessoa. Então, a gente começou lá com a confissão, oração. Aí agora eu vou fazer um curso da missa, a gente está com um curso do catecismo. Então, aí ali tem um conteúdo mais pensado para uma pessoa que quer começar e ir crescendo do zero. Agora, nos outros lugares é complicado. É difícil mesmo. Eu vejo assim, por exemplo, a gente fez muito tempo vídeo de 10 minutos para Instagram. E a gente via que a retenção era 1 minuto. Então, eu falei, para que eu vou gastar 9 minutos à toa? Então, aí a gente trabalha mais com um vídeo curto. E eu acho que esses vídeos curtos, eles têm, assim, uma eficácia de despertar a pessoa para alguma coisa, entendeu? Sim. E a gente vai desse jeito, buscando sempre fazer a vontade de Deus. Uma coisa, assim, que a gente vê, que eu vejo, é que Deus parece que ele vai revelando as coisas meio que junto pra gente, sabe? Eu tenho um pouco assim de... Deus, às vezes, me pede muita paciência e eu tenho raiva de ter paciência. Deus é custoso demais comigo, sabe? Aí, tipo assim, aí eu vou... Tem que esperar. Na Canção Nova, no Caminho Vocacional, tinha quando você acaba o caminho, aí tinha lá, sim, não e espere. A resposta de Deus para mim é sempre espere. Nunca é sim nem não, espere. Mas eu tenho crescido muito mesmo. Mas se não fosse essa espera, não haveria tanto crescimento. Esse processo vai ajudando a gente a crescer, né? Vai. Sim, com certeza. A fé é mais madura, que você sabe, assim, diferenciar a vida. Eu falo pro Diego, hoje eu enxergo a vida de outra forma. Parece que quando eu era jovem eu nem pensava o que eu ia fazer amanhã, sabe? Eu tinha minhas obrigações, mas hoje eu me conheço, isso por causa da fé. E eu consigo ser melhor, eu quero ser melhor por causa da fé. Então isso transformou totalmente a nossa vida. E a evangelização fora das redes sociais? Então, na época da pandemia,
a gente não tinha como, né? A gente praticamente ficou sem fazer nada. A gente veio do ECC e ficou assim... Nós fizemos o ECC, e aí, assim que nós fizemos, foi um transformador muito, muito bom para o nosso casamento, né, Gi? Foi muito bom. Foi muito, muito bom mesmo. Porque nós éramos muito. Nossa, é perfeito. E eu assim, falo assim, o material pós-ECC é muito bom. As pessoas, várias pessoas perguntaram, eu fui convidada para fazer ECC, você acha que eu faço? Claro, meu Deus, não pensa duas vezes, é maravilhoso para o casal. E depois, porque sempre que você faz o ECC, o próximo, quem tem prioridade de trabalhar são os casais que fizeram. Trabalhar para nós foi maravilhoso. Ele te insere na vida paroquial de uma forma... De uma forma, absurda, exatamente. absurda. Desde que nós fizemos... A gente só trabalhou num ECC, pra falar a verdade. Porque aí nós já pegamos as pregação, sabe? Aí desde assim, o primeiro foi pregação. Aí... Depois a gente pregou, aí quem prega não pode fazer mais nada, né? Então se a gente pregou nos outros, já não trabalhou mais. Aí o ECC tem um negócio muito bonito que você não pode escolher. Por exemplo, no documento lá, se você chegar e falar assim, eu quero ajudar, você tá fora, meu filho, você não pode ser chamado para lugar nenhum. Isso é de uma sabedoria bonito gigantesca, demais. né? Porque para as coisas de Deus, você não tem essa de eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente... Sempre renovar, né? Sempre renovar. Se eu fiz uma palestra, eu não posso fazer a outra. Então, isso também é sensacional. Um dia você tá acordado, todo dia você trabalha na cozinha. Isso, exatamente. Aí nós fomos do grupo dos 5, aí depois nós apresentamos, e sempre assim, o ECC é mais uma vez por ano, né? O grupo dos 5 que fez a gente trabalhar bem engajado na paróquia. Aí depois veio a pandemia e a gente estava só com a nossa missão na internet mesmo. Aí agora que o Padre Johnny chamou a gente para ser coordenação dos coroinhos e dos acólitos. E eu comecei também no ano passado a ser ministro da Eucaristia. Que aí eu fui chamado para ser ministro e tal. Aí eu faço a formação dos ministros uma vez por mês, na paróquia também. Aí o Padre Johnny chamou a gente e abandonou o nosso barco. Você tá Foi embora. Se você está assistindo, o senhor é um safado de bola. Ele esteve aqui conosco esse tempo atrás. Inclusive foi... Maravilhoso, né? Eu assisti. Nossa, o Padre Johnny me encanta. Uma pena ter dado bug no som. Na verdade, foi na hora de gravar, que foi redimensionar, que deu um bug. Mas nós vamos lá pra casa gravar com ele. Vamos. Isso mesmo. Inclusive, ele convidou a gente pra ir lá, nós vamos mesmo. A gente vai atrás dele, hein? Nós também, em breve, a gente vai lá visitar o Padre Vocês Johnny. conhecem lá? Não, ainda não. Maravilhoso. A gente, é muito difícil pra gente hoje sair e fazer qualquer coisa, né? Porque, tipo... Tem que ter uma logística muito bem Até planejada. pra uma vida missionária fora dali, né? Fora dali é difícil. Sim. Com certeza, pra vocês virem aqui, as crianças ficaram com alguém. Ficaram. Tem a avó dela, Ficaram né? com a minha mãe. Até a gente brincou com a minha mãe, porque quando o Padre Johnny chamou a gente estava na missa na sacristia. Aí eu falei assim, Padre, antes de eu dar um sim, eu tenho que pedir permissão pra alguém? Que é pra minha mãe? Aí ele falou assim, dona Fátima vai deixar aquela risadaiada dele. Mas ele já tinha pedido pra ela. Ele já tinha comentado com ela. Ela já tava por dentro antes mesmo da gente saber. Já foi um complô. Estavam combinando. Ela sempre foi assim, cara, muito paroquiana mesmo, sabe? Então, tipo assim, nós estava lá, ralando, estudando catecismo, estudando história da igreja e tal. Fazendo live todo dia. Ela chegava e falava assim, eu ainda acredito que vocês vão fazer alguma coisa pra igreja. Eu falei, meu Deus! Mais que isso. Aí, Ela é catequista de crisma, então ela tá há muitos anos ali dentro da paróquia, sabe? Ela é toda proativa. Mas a vivência paroquial também é uma delícia, porque você tem contato com as pessoas, você vê a pessoa... Ele morria de real, medo, né? Ele morria de medo. Porque o ECC foi um ano, só que é mais assim, você não tem tanto contato. A pessoa vai ali, faz a reuniãozinha e tal. Agora, a gente tem contato direto com os pais, com os acólitos, com a comunidade, então é bem mais ativo, né? Esse momento. E aí a minha mãe fica com eles, sempre. Hoje eles estão com a minha mãe. E aí foi um complô mesmo. Ela sempre ajuda a gente nessas missões. Quando precisa deixar, ela que fica. E é muito bom a gente ver assim, pessoas que realmente entendem do que fazem para estar ali, né? Hoje eu estou ajudando na catequese de crisma, né? Foi de fato um pedido de Deus assim para que eu estivesse ali na evangelização de adolescentes. Eu me encanto de ver assim, às vezes quando a gente vai quarta-feira agora, nós falamos sobre os 10 mandamentos. E aí eu comecei a explicar para ele de onde vieram os 10 mandamentos, da aliança com Deus, né? A aliança que começou lá com Noé, que era o arco-íris. Vocês conhecem o arco-íris? E assim, é claro, tem uns que estão cagando e andando com o que você está falando.
mas de ver algumas pessoas... Mas, e eu vou te falar, jovem tá melhor de trabalhar do que adulto. Tá difícil o negócio. No pecado da castidade, e eu falei justamente aquilo que você estava falando. Eu falei, o que vocês entendem de castidade? Aí o menino levantou a mão e falou assim, eu não fazer sexo antes do casamento. Eu falei, o que vocês acham? Aí todo mundo ficou meio assim, olhou. Meio vergonhoso. Aí eu falei, é certo, mas é errado. Primeira coisa que você precisa entender, a castidade é um pecado contra o amor. Terminou a catequese, juntou um grupinho assim, em volta ali, para me perguntar, para fazer pergunta. E adolescentes de 15 anos de idade me perguntando de anticoncepcional, de aborto. Eu saí de lá, eu cheguei aqui satisfeito, sabe, com aquilo. Porque eu falei, meu Deus, como a catequese você consegue chegar em lugares que você nunca imagina. Porque a realidade hoje, de catequese, de crisma, é de gente que chega não sabe rezar Ave Maria. Então. Que não sabe o que é o em nome do Pai, que não vão à missa no domingo. Meu Deus, eu tô lá me preparando para crismar sem frequentar a missa no domingo. É o mínimo. Então, o mínimo do mínimo do mínimo. A gente, trabalhando com os acólitos também, a gente vê muito isso, sabe? Os nossos acólitos são muito chatos, muito. Aí tá assistindo. A gente sofre demais com os acólitos. Mas assim, a gente tem percebido que parece que o jovem, ele tem assim, sede da verdade. Infelizmente, a igreja, durante um tempo, ela teve uma linguagem assim, querendo fazer amizade com o mundo. Mas essa linguagem não vai rolar. Não vai, entendeu? não adianta. Então, assim, quando você apresenta para o jovem a igreja, o que é a igreja, o porquê não é, tipo, você mostra que isso aqui é não pode por isso, como a Lígia está falando, você mostra o porquê das coisas, você recebe, assim, existe uma reciprocidade nisso. Sim. Porque eles, lá com o nosso grupo mesmo, a gente está trabalhando uma formação e tudo mais, e assim, eles estão super interessados. A última reunião mesmo, eles ficaram o tempo inteiro olhando, a gente falar e tal, e isso é muito gratificante. Você vê desejo de aprendizagem. É exatamente o que a gente dizia, porque sai de uma igreja de imposição para uma igreja de, eu não estou pedindo para você não ter sexo no seu casamento porque eu quero, estou pedindo porque é o melhor para você. Exatamente. Porque isso vai te fazer bem. Eu falei exatamente isso. Sabe por quê? Tem um discursinho furado desse negócio assim, Jesus é amor, ele acolhe, não sei o quê. Fala, mas e você não vai ficar sem amar o resto da vida? Jesus é amor, é bom, mas aí, tipo, a Lígia me ama. Ela perdoa eu sempre, eu vou ficar chifrando ela a vida inteira. Que amor que é esse, que é só de um lado? Então, tipo assim, isso eu acho que precisa mudar urgente. O jovem quer, sim, comprometimento e assumir uma missão. E eu falei pra eles, né, que a igreja é mãe. O que uma mãe quer pro filho? O bem. Tudo que a igreja nos pede é porque é pro nosso bem. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente revolta. E eu não quero viver isso. Não, mas é pro bem. No final você vai ver que se você tivesse feito, igual eu falei, a gente não viveu a castidade antes do casamento. Que pena. Porque se a gente tivesse vivido, nós teríamos passado um início de casamento muito melhor. Muito mais, assim, amoroso. Porque às vezes a gente brigava muito no começo do casamento. Por quê? A gente não soube esperar nada. Viveu essa vida errada antes. Nossa, quem dera se a gente tivesse feito as coisas no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é perfeito. E a igreja, que é mãe, nos ensina isso. Só que a gente que é teimoso quer falar que não, quer ir contra. E aí, o que acontece? Dá com os burros na água. Só sempre, que uma coisa é importante falar, que é preciso estar preparado. Porque, por exemplo, as dúvidas que vai vir são dúvidas sérias. Se você vai falar sobre uma coisa, você não pode pegar um negócio mais ou menos. Se você vai falar da história da igreja, da vida de um santo, você tem que trazer uma coisa boa, cativar as pessoas. Agora, se você fica mais ou menos, também não vai ser complicado. Eu não sei se você concorda também, Pamela, comigo, mas eu vejo que os jovens e adolescentes, eles estão procurando referências que têm segurança no que vivem e no que fazem. Porque o mundo é tão relativo hoje, as pessoas são tão, uma hora tá aqui, uma hora não tá, uma hora é de Deus, outra hora não é, uma hora eu posto uma coisa no Instagram, outra hora já não tô mais naquilo. É tão, assim, inconstante, que quando eles encontram alguém que eles olham e eles veem uma referência naquilo, uma segurança. Não, exatamente. Peraí, essa pessoa não tá brincando. Tem um tempo, tem uma segurança naquilo. Eles se agarram naquilo. Essa é uma preocupação que eu falei pro Diego, assim, que a gente foi assumir, porque assim, a gente fala pra criança, né, pros
a atenção dela. Depois disso, acabou. Então, a gente leva uma mensagem, mas já é mais relativa. Agora, os acólitos já são adolescentes e quem já está ali como acólito não vai servir a missa, servir a Jesus na igreja, na missa, se ela já não quer estar mais próximo dele, não faz sentido. Você vai para aparecer, ficar lá naquela roupa, né? Às vezes passando calor e né, você acólita na escola. Exatamente, você sabe. Então, mas quando a gente começou, a nossa maior preocupação é mostrar que o serviço faz sentido. Se tem amor, isso, então. Se não tem amor, o serviço perde totalmente sentido. E eu falei pro Diego, falei assim, ó, nós temos que estar muito bem fundamentado em tudo aquilo que nós vamos falar. Para que eles vejam em nós alguém que sabe do que está falando, não por nossos méritos, mas para que eles conheçam a verdade que é Cristo, a verdade que é a igreja, a beleza que é a igreja, a beleza que é Jesus Cristo. Então, como que eles vão ver isso em nós se nós formos avoados, igual você falou, uma hora está aqui, outra hora está ali? Não, a gente tem que estar muito bem fundamentado para conseguir passar essa segurança para eles, que é essencial, né? É exatamente isso. O Gabriel estava falando ainda deles procurarem segurança, porque a geração de hoje é muito imediatista, né? Eles querem as coisas muito rápidas. Então, alguns poucos ainda procuram segurança no que quer. E aí, eles vão procurar exatamente aonde eles sabem que a pessoa vai saber o que está fazendo, né? A gente tem alguns jovens próximos aqui que vêm no grupo sempre e você vê que eles buscam segurança. Eles não precisam falar nada. Às vezes você olha no olho dele, você vê que ele busca justamente a segurança de alguém que sabe o que está fazendo e fala, não, isso aqui é certo. Essa é a verdade que eu estou buscando, né? E às vezes é uma segurança que não encontram em casa. Exatamente. Que não tem uma referência, não tem nem ordem. Quase nunca. Não tem nem ordem. Tipo assim, você fala pra ele, viva a castidade, por amor, tudo belezinho. Mas em casa ele nem sabe o que é isso. Exatamente. Ele precisa, ele inconscientemente, aliás, ele quer isso, né? né? Ele é incentivado ao contrário. Exatamente. Exatamente. Muito, né? Infelizmente. Uma seguidora, assim, que tem alguns seguidores que a gente acompanha de mais perto, né? A menina viveu uma vida, assim, vivendo uma vida de conversão, buscando viver certo. Aí a gente começa a falar de modéstia e tudo mais, tentando viver de maneira modesta. E o pai brigando, falando, você tá ficando louca? Você vai jogar uma berrata de igreja? Sai dessa vida. Então, tipo assim, às vezes você vê o oposto também. Sim. Dentro de casa, isso é o pior, né? Dentro de casa. Eu, de verdade, eu não consigo entender como é que um pai vai achar ruim da menina se vestir decentemente e preferir que ela vista uma roupa. Sabe o que eu acho que é o problema? O problema é a referência que as pessoas têm de igreja. Por exemplo, se às vezes você acha, que, se você for guiado pelas novelas, que beata de igreja é o quê? É uma pessoa que foi lá fazendo fofoca. Que o padre é o quê? Um cara frustrado que tá... que saco fazendo ou que isso se aqui. apaixona pela mocinha, larga a batina e vai morar com ela. Se apaixona pela mocinha e sai. Só tem coisa Por negativa, exemplo, né? A vida do Padre Pio não vai para a novela. A referência que as pessoas têm de igreja... Uma vez que eu tenho uma frase de Fulton Sheen, que fala que assim... Nos Estados Unidos, nem uma centena de pessoas deixaram a igreja católica nos últimos anos. Eu comecei a ler isso, esse cara bebia ou antes de escrever o livro. Eles deixaram que eles achavam ser a igreja. Isso, para mim, ficou muito forte. As pessoas, às vezes, criticam, perseguem, condenam uma coisa que elas acham que é a igreja. Porque se você for mergulhar na dimensão da igreja, Ninguém que é católico de verdade, que conhece a igreja, deixa a igreja católica. Exatamente. Eu tenho amigos que falavam-se católicos, mas eu falo, eles nunca foram. Nunca foram. Um dia eu conversei com uma amiga muito querida que passou a ser protestante. Ainda jovenzinha, ela tinha, sei lá, uns 14 anos. Falei pra ela assim, você não chegou a fazer crisma? Ela, o que é isso? Como assim, gente? Não sabe nem o que é crisma? Sabe? Não, e outra? Não sabe nada de nada. Então, lógico que deixa, você não sabe o que você está fazendo ali. E aí, quando eu mudo de igreja, agora eu conheci Jesus. Agora não, é um fogo, né? Esses tempos atrás, a gente foi num casamento e a gente foi numa igreja protestante. Que coisa mais sem graça. Você entra, não tem uma cruz pra você fazer o nome do pai. Aí, aí começa o negócio, entra um lá, começou. Não tem, sabe? É um negócio assim, sem fundamento demais. A Cólita perguntou assim, não é errado você ir na igreja protestante, né, no culto? Eu falei assim, não, no culto você não vai. Nós fomos convidados para o casamento, a pessoa que eu amo, nós fomos. Aí eu falei para ela assim, só que você tem que ir blindado, você não deixa nada daquilo te absorver, você não está em pecado em ir sabendo que aquilo ali não é o certo. Aí eu falei assim, e nós chegamos lá e ficava só esconjurando. Não, mas o que é isso? Não, mas o que é aquilo? Você vê como que assim, é uma aí, coisa... Aí o que nós achamos lá? O fotógrafo com o escapulário. Eu falei,
Graças a Deus. Tava também, né? Graças a Deus. Mas assim, igual pra você ver, a gente é humano, né? O homem precisa de sinal. Então você chega num lugar que tem a imagem de um santo, ninguém vai adorar o santo, mas ali está um homem que viveu a fé, que se consumiu por ser Jesus Cristo. E aquilo vai ajudar a gente a rezar. Agora, os caras entram no negócio, parece um galpãozão, entendeu? Aí tem lá, a maioria ainda coloca a banda no palco, né? Como se o Deus é o nome do pai para a banda. Não pode chamar porque ela de palco, eles porque eles ficam eles não bravos. têm mais Altar. nada, né? Altar só um tem. Altar. Eles chamam de altar. Eu já fui na igreja protestante, eu já fui protestante. Meu marido, né? Eu fui pra lá, né? Eu era católica de BGE, né? Eu fugi pra lá. Nossa, se eu soubesse era protestante, tinha dado batido. Sempre quando tem um Mas protestante, eu voltei justamente porque eu comecei a estudar. Porque eu falei assim, eu tava conversando com meu marido um dia e falei assim, que quando você começa a perceber certas coisas da igreja protestante, pela razão, você sai de lá, porque você também não fica. Porque tem muita coisa que para de fazer sentido. O pastor da igreja onde eu ia, ele não vai ver isso mesmo, então não tô nem aí. Vou falar. Imagina, chega dele. Relaxa. Eu não tô nem aí, ele não gosta de mim. Ele já não gostava de mim, ele vai passar a não gostar mais ainda, então eu não ligo. Mas ele fazia muitas campanhas. E eu comecei a questionar ele algumas coisas. Acho que foi aí que ele pegou ódio da minha pessoa. Porque, assim, tudo, segundo eles, é só a escritura. Então vamos usar só a escritura. Ninguém mandou você me ensinar isso, era só a escritura. E aí ele começava a fazer muitas campanhas. Eram 7 quinta-feiras era uma campanha, mais 7 quinta-feiras era outra campanha. Aí era campanha assim, você ir lá numa fonte. Ele arrumou uma fonte. E pôs um chafariz no meio da igreja. E colocava lá que você tinha que ir lá pôr a mão naquela água da fonte. Aí você passava no rosto, você podia levar água pra casa, você fazia o que você quisesse com a água lá da fonte. É tipo uma água benta. Beleza. É tipo assim, você tava barganhando a sua graça com Deus. Aham. Aí na outra semana, quando chegou na semana do manto, na campanha do manto, aí essa eu não aguentei, eu tive que falar. Aí todo mundo falou assim, fica quieta, eu falei assim, ficar quieta nada. Fica quieta nada, não. Eu fui falar com ele, eu falei assim, tá, o senhor fala que é só a escritura, fala isso. Eu falei, tá, aonde que Jesus fazia esse tipo de coisa? Não, mas é porque eu não sei quem. Eu falei assim, não, isso era uma situação. Ele usou isso por uma situação. Agora, você ficar barganhando graça dos outros com Deus aqui com um manto desse tamanho vermelho, os outros vêm pôr a mão e pedir graça, eu falei, isso aqui não tá certo. Eu ficava pistola, ele ficou muito bravo comigo nessa época. Aí eu comecei a pensar, falei, você questionou ele ficou bravo. Sabe o que os protestantes estão fazendo um negócio que é muito perigoso, que eles estão invocados em estudar patrística. Mas, velho, se você estudar patrística, não tem quem fica na igreja. Como é que você vai estudar Santo Irineu de Leão? O cara lá no primeiro século já mandando ver que existia bispo, falando e escrevendo ali como era a celebração. A celebração era a missa, meu amigo. E se você vai ver aquilo ali, você vai ver que a missa já existia, né? Então, você vai estudar patrística, que aí tem uma loja protestante que eles não vendem Santo Agostinho, mas vende Agostinho. Cara, Santo Agostinho, São Tomás... Esses caras é um perigo. Agostinho e Tomás de Aquino. Eles não usam o santo, mas eles amam estudar os dois. Porque o protestante, ele meio que... Ele é um anti... Ele não sabe, mas ele é um anti-Tomás de Aquino, né? Porque ele meio que tira a razão e vai ficar só com a fé. Sim. Na fé, na Sagrada Escritura ali. E eu fico questionando assim, cara. Como que, por exemplo, quando existiu a Bíblia, a igreja já existia. Muito antes. Então, se você for estudar, você vai descobrir isso. Se você descobrir isso, como que você vai continuar sendo protestante? Não tem jeito. Foi assim que eu voltei. Eu fui estudar. Exatamente. Eu fui estudar e assim eu voltei, porque as coisas passam a não ter sentido. Mas você vê que a maioria tá lá porque o pastor fala que é certo, o pastor fala assim, e aí a pessoa vai na cabeça do pastor. Exatamente. A pessoa não tem conhecimento e vai naquilo que ela recebe, né? Ela se quer se dar o trabalho de estudar um pouco mais. Ela às vezes até lê a Bíblia. Mas ela sequer se dá o trabalho de dar um pouco mais. Ela acredita tanto que aquilo ali é o certo e pronto. E eles mesmos se perderam hoje em dia do que Lutero fez lá atrás, porque já não tem nada a ver com ele também. E nós temos uma riqueza na igreja, né? Lutero preguiço, sem vergonha. Tudo tão lindo, né? Nossa. Tudo tão significativo. Eu não me lembro quem estava aqui. O Gabriel Campanelli, um vocacionado nosso. A gente foi gravar um podcast com ele e ele dizia assim, que na conversão dele, porque ele era ateu, e na conversão dele, as respostas que ele sempre se perguntava, ele achava na vida dos santos. E foi aí que ele começou a de fato, ir para a igreja, porque ele fez um encontro, teve um retiro, meteu um pau no retiro, porque ele não tinha gostado do retiro. Mas todas as dúvidas que ele sempre teve na vida dele, ele achava as respostas na vida dos santos. Cara, como a nossa igreja é rica.
como os nossos documentos da igreja, você pegar os documentos do Papa, Evangelho Gaudium, o Sacrosanto Concílio. Meu Deus! Até Deus. Eu leio a história da igreja, leio bastante, gosto muito. Quero ficar velhinho lendo os livros que eu tenho, lendo. E vai ter história, hein? Vai. Porque, tipo assim, você estuda a igreja, até nas fraquezas da igreja, você vai ver que existia uma promessa de Jesus sendo cumprido. Que é as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Cara, a igreja teve um período que foi um Santo Atanásio, praticamente, que era o único católico que existia no mundo, e uns bispos da Capadócia. E a igreja não acabou. A igreja viveu pouco antes eu estou lendo agora, a Igreja da Reforma. A Igreja da Reforma vai falar do Papa Alexandre VI. O Padre Alexandre VI, ele foi um cara assim, que no momento de fraqueza teve 12 filhos. Que numa noite, num jantar dele lá, ele ordenou os cavalos na janta. É um cara que vivia uma vida totalmente devassa. Se você for ver o pontificado dele, tem coisa boa e a igreja não acabou ali. Ele não proclamou um dogma de fé contrário que veio abalar a estrutura da igreja. O que é isso? É a mão invisível do Espírito Santo, de Jesus, que conduz a história da igreja. E isso ensina uma coisa pra gente também, que igual a gente que trabalha exclusivamente para evangelizar. Sim. Deus não precisa da gente. Uhum. Nada. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. A hora que a gente passar, ele vai usar outro, e vai usar outro, e vai usar outro. Então, isso é muito bom, porque eu falo que a virtude que eu mais preciso é a humildade. Porque eu faço tudo que eu vou fazer, eu me proponho assim, eu preciso fazer bem feito e tudo. E eu tento realmente fazer bem feito. Então, como quando eu trabalhava, por exemplo, eu sempre recebia elogios. E isso não é bom para a humildade. E a gente estudar a história da igreja e ver que passou por perrengue atrás de perrengue e que prevaleceu, e não interessa quem estava ali, prevaleceu a igreja de Cristo. Então, não interessa o que eu faço. Às vezes a gente fica fazendo, alcança muita gente e faz isso, faz aquilo. Nossa, olha, eu tô arrasando. Não, quem está arrasando é Cristo, ele está só usando de mim, e a hora que eu passar, ele vai ficar, às vezes, até melhor do que ele está, né? Como já dizia Paulo, considero tudo como esterno. Isso, exatamente. Esses dias perguntaram para mim no Instagram qual que é a fase mais difícil da igreja. Eu falei, então, depois que Jesus instituiu ela até hoje, essa fase aí, esse período aí de 2000 anos, é a fase mais difícil que a igreja viveu. Não, porque sempre teve dificuldade. A igreja sempre teve dificuldade. E sempre tem um abençoado que se levanta para dizer o Papa é herege, porque a igreja está vivendo a Babilônia. Não, meu Deus, vai pro inferno. Não sabe o que é herege. Mas tem que mandar para o inferno. Porque, meu Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E assim, eu vejo assim, principalmente na história do Papa, cada Papa vem agregar alguma coisa, entendeu? Por exemplo, você tem o Papa João Paulo II, o Papa dos Jovens. Você tem o Papa Bento XVI. Tem gente que vai falar do pontificado do Papa Bento XVI. Vontade que eu tenho de falar, meu filho, senta aqui, vamos estudar um pouco. Pega uma porque tem gente que vive, você já viu, tem gente que vive no mundo paralelo, né? Tem gente assim que fica defendendo, por exemplo, a pessoa defende a missa tridentina, falando que a solução é a missa tridentina. Cara, eu acho a missa tridentina linda, mas agora vem aqui para o paróquio para você ver que os fiéis não estão sabendo nem comungar, nem sabendo o que está fazendo ali. Você vai ensinar a missa tridentina. Tipo assim, o cara vive numa reunião, às vezes não tem trabalho paroquial e vive assim, fora da realidade. A realidade é outra, sabe? Você tem que, a conversão, a busca de ensinar o que é a missa, às vezes é mais importante do que você defender se é a tridentina, se é Pio V, se é Paulo VI. Deixa isso para depois, vamos aprender o dogma aqui, a verdade, o que é a missa. Depois a gente vai aprender esse tipo de coisa. Mas às vezes as pessoas ficam preocupadas com essas coisas pequenas, entendeu? Sim. Aí você vai falar do Papa Bento XVI? Não tem como, o trabalho do Papa Bento XVI é sensacional. O Papa Francisco é mais popular. Mas assim, em termo teológico, o Papa Bento XVI é um leão, talvez, penso eu, possa ser até um dia doutor da igreja. Eu também acho. Aquele cara é sensacional. Não, mas você tem que entrar no mundo dele, né? Não dá para... intelectual. Entrar na cabeça de gente intelectual. Ao mesmo tempo que o Papa Francisco não trouxe essa intelectualidade do Papa Bento, mas o que ele negou de fé? Nada.
Nada. Qual é a negação de fé? A visita de fulano ou de ciclano não é dogma de fé. Você Não, precisa ser avisado, né? Exatamente. Não é dogma de fé. Você Exatamente. precisa acreditar É só uma visita. na santidade do E político. ele É uma o Papa, visita, ele né? recebe todo Ele é um mundo. chefe de Estado, né? Recebeu os outros também, os passados. Eu não recebi, mas ele recebeu, não tem problema. Tá tudo certo. Não tem nada a ver. Pode cortar. Entende? Tipo assim, aí o povo já Já Desce malha. além. desce além. Meu Deus, pelo amor de Deus. Em vez de rezar, será que esse povo Mas fala ele mal tá- reza pro por Papa? exemplo, Né? Ele traz, igual, essa questão é um pouco complicada, tem gente que vai ter dificuldade, sim, né, nessa questão política que ele traz, um viés, porque ele é latino-americano, né, então vai ter, sim, um viés em alguma coisa. É a vertente né? dele. É a vertente dele. Agora, não dá para você fechar o olho também e esquecer as coisas boas que ele deixa, né? Pelo amor de Porque, por Deus. exemplo, assim, essa questão de acolher, de misericórdia, Como eu aprendi com isso é importante Como também, eu aprendi. né? Como eu aprendi, Padre Hilton dizia isso para nós. Ele falava assim, olha, a frente de vocês é um pronto-socorro. Acolhe a urgência. Depois, se precisar, a gente leva para o hospital. Porque, às vezes, a gente quer tão assim, é tão radicalista, não vou usar o termo radical, porque o termo radical é ótimo, mas a gente é tão radicalista que as nossas frentes de missões têm sido mais excomungar do que abraçar. Entende? E a pessoa chega sem saber de nada e você já... O pronto-socorro é o quê? Você chega lá do jeito que você tá. Santo Agostinho falava em tudo a verdade, mas sem nunca esquecer da caridade, né? Então, por exemplo, os tempos que a gente está vivendo exige da gente essa primeira evangelização. Sim. Não vai dar para você ficar com muito mimimi, né, meu amor? Não. Você vai ter que... Dá uma segurada. Né? Segura. Dá uma segurada aí, vamos com Deus, depois nós ver o que faz. E nós vai ter que ir com Deus também, porque as crianças já estão gritando. Para nós encerrarmos, eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas que têm medo de evangelizar. Essa semana uma pessoa me chamou e falou assim, meu Deus, eu fui chamado para dar um testemunho, mas eu estou morrendo de medo. O que eu faço? Eu falei, vai. Essa é a parte humana, né? Que a gente vai ter que dar a resposta da gente, porque risco de dar alguma coisa errada, você cometer alguma gafe, isso sempre você vai acontecer. Só que eu vejo assim, às vezes a pessoa, ela tem potencial, mas fica lá com uma fotinha, fica lá com uma coisa. Não, meu filho, fala, coloca a cara, vale a pena. E se você não tem, se você acha assim, não, mas eu sou muito importante, você vai ver que Deus está te chamando para você mesmo, né? A gente sabe disso. Deus chamou em primeiro lugar por causa da gente. Se a missão Amigo Católico nunca tivesse produzido um fruto, nós seríamos o fruto da missão. Tudo isso que a gente está vivendo. Cara, se eu tivesse aqui antes do Amigo Católico, eu seria bem diferente do que eu sou hoje. Eu vejo os frutos da missão em mim. Sim. Então, se eu posso falar, Deus chamou o Diego para quem? Em primeiro lugar por causa dele, depois por causa dos outros. A missão primeiro é para... Porque às vezes a pessoa fica nessa, que eu preciso evangelizar as nações, não sei o quê. Meu filho, primeiro você precisa ser de Jesus. E ele está fazendo uma misericórdia que seja, jumento. Não vai achar que ele está precisando de você, não. Se ele precisar, pedra, fala. Não fica sossegado, meu amigo. Mas é isso, evangeliza, vale a pena, mas evangeliza em primeiro lugar por causa de você. Porque Jesus está te chamando. Amém. E Jesus te chama para agir na sua vida. Uma coisa assim que a teologia me ensinou muito bonita é que, por exemplo, Jesus pede o amor, mas porque ele sabe que o amor é o melhor para a gente. Então, quando ele pede, me ama, entrega tudo para mim, é porque isso é o melhor para mim, não para ele. Ele é ele, sem eu, com eu, não vai mudar. Agora, eu sem ele não sou nada. Como diz o Dr. Jorge Américo, eu sou apenas o burrinho. Exatamente. Que carrega ele. Eu daria para falar assim que eu não sou um burro, eu acho que eu estou mais para um alazão, assim, um cavalo um pouco mais gordo. Né? Um alazão é forte, né? Então um cavalo gordo, velho, abatido pelo tempo. Divulga também as redes sociais de vocês, o contato de vocês, né, para quem deseja uma missão, conhecer, ou também comprar os produtos, por favor. Por favor. Vamos ajudar aí. Pode ficar cegado que hoje nós vamos embora, nós não vamos Sabor de Minas. Se o Sabor de Minas quiser patrocinar, né? Também, a gente vai, né? Vai, ué. Aí sim, hein? Aí eu Mas tem que pagar gasolina para vir. Se não pagar, eu não vou, não. Procurar a gente é só procurar Amigo Católico, é bem simples. Mais é no Instagram, né? A gente tá no Facebook também, tá no YouTube, tem muito vídeo.
procurou, ali você acha de tudo. Ali tem a loja, ali tem a nossa missão, contato, e precisou da gente, estamos à disposição. Tem como depois deixar o telefone também? Não tem? Tem o nosso WhatsApp, é 35998306562. Se você precisar de alguma coisa, nós temos assim grupos onde a gente envia os conteúdos que a gente faz, envia Evangelho do Dia, vídeo e tudo mais. Se você quiser, entra lá e fala, quero participar do grupo e tudo mais, que a gente vai acolher bem. Às vezes eu sou meio voado, mas a Lígia sempre está puxando a minha orelha e a gente acolhe bem. Eu te entendo, irmão. Eu te entendo profundamente. Não é maldade, né? Quero agradecer vocês. Quando a gente fez o convite, toparam logo assim, de cara, tá aqui com a gente, então, né? Eu falei pro Diego, tudo que a gente chama é aquele bendito sim que ele deu, sabe? Então, tudo relacionado a Deus que a gente dá um jeitinho ali na agenda e a gente consegue ir. Porque quando Deus chama, a gente precisa falar. Quem sabe qual coração a gente vai tocar com o que a gente falou hoje. E outra, né? a gente precisava estar aqui também. Deus realizou alguma coisa em nós, isso eu tenho certeza. Com certeza. Eu agradeço assim, do fundo do meu coração. E a gente agradece vocês ficarem 2 horas escutando a gente falar abobrinha. Aliás, foi um prazer. Eu sou bom. sanguíneo, se deixar, eu vou. Então, mas eu sei a longe dificuldade também. que é pro sanguíneo escutar, então você tá de parabéns. E esse fala, hein? Eu sei se aqui Mas fala muito pra obrigado valer. mesmo. Acho que nós nunca tivemos a oportunidade de sentar E Então, conversar, né? muito bacana, muito Teremos obrigado pelo outros fora convite. das câmeras, se Deus quiser Deus também. quiser. Mas agradeço do coração, Pâmela também. Sim, sempre junto conosco. muito obrigada por É uma pena eu ter ficado sabendo que você é ex-protestante só no final, senão eu ia te cornetar Ainda desde o bem, começo. né? Desde o começo. Falou na hora certa. Bem foi mais no final, mas... Mas não tem nada contra os protestantes, não, só quero trazer eles para a igreja. Não tem nada a favor. Vem pra cá. Não, só quero trazer para pra cá. Vocês vão ser mais felizes aqui. Vem. Mas muito obrigado mesmo por você estar Obrigado, aqui. gente. Obrigado, Gabriel, pela sua companhia sempre. De todas as Eu semanas. tenho que te aguentar, né? De todos os dias quase. Todos os dias quase, né? Agora ela tá apresentando o jornal da começou. Diocese. Aí eu vi que chique. Aí aqui, Eu vi. ralei agora aqui. Agora aqui já- O negócio tá mais acima, assim. Que legal. A gente subiu o nível desse podcast hoje com um Instagram famoso. Vamos. É o Instagram que é famoso. Instagram de piso, né? Instagram. Pra mim carregar meus vídeos é mais difícil, porque são os vídeos mais pesados. Mas muito obrigada. E eu quero falar, pessoal, eu tô em qual câmera, irmã? Eu estou aqui. Eu quero conversar com o pessoal aí que está nos assistindo, que nós temos Encontro Reconstrói sábado às 20 horas aqui na Capela da Comunidade, com uma série sensacional, e se eu fosse você eu não perderia por nada, hein? E lembrar também que quando esse podcast vai ao ar, porque nós já Exatamente, estamos gravando a ele, gente quando tá esse gravando. podcast já estiver ao ar, você estiver assistindo, nós vamos estar então já está aberto a nossa escola de pregadores, né? A nossa exatamente. escola para pregadores. Então, se você quer participar, se você quer aprofundar ou começar neste ministério de pregação, nós estamos com a nossa escola aberta. Você pode entrar no link, nós vamos deixar aqui na descrição, aqui embaixo, se inscrever e participar conosco. É isso. É isso. Muito E obrigado. não se muito esqueça, obrigado. se ele te chama a ser pregador, é por causa de você mesmo. Viu? É por causa de você ninguém, não. mesmo. Você não vai fazer favor pra ninguém, não. Receba essa. E nem vai ficar famoso. Não. Vai passar muita dor de barriga, assim. Mas vale a pena. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.